Tá Ah lá, gravando? aham, ele vai falando e vai gravando. O computador também. Chique. Ah lá, já tá gravando, velho. A educação física em busca da identidade acadêmica. Nas décadas 60 e 70, o termo movimento humano foi apontado por vários autores como substituto da expressão educação física, como forma de status para a área. Iniciaremos no Reino Unido na década de 60. Neste período, a educação física enfrentava dificuldades de estabelecer-se como área de conhecimento no meio acadêmico. Em 1964, Bambra retratou a situação do seguinte modo: o tempo corrente parece com frequência oferecer as oportunidades mais excitantes ao educador físico, mas também apresenta problemas quase intransponíveis. Somos confrontados com a necessidade de fazer reconsiderações e reafirmações, e com a necessidade de agir rápida e decisivamente. É um momento no qual temos que mostrar de maneira convincente que a educação física é uma área que preenche completamente os objetivos do ensino superior. A educação física não possui requisitos para um status acadêmico, pois deveria preencher uma ou ambas condições, ou possuir um corpo integrado de conhecimento peculiar à área, que carecia um núcleo de conhecimento específico. Ela baseava-se principalmente nos resultados de outras disciplinas e pesquisa científica, levada a efeito pelos profissionais da área, que pertencia ao domínio dessas disciplinas. Ter ao seu dispor um número de materiais nos quais se pudesse fundamentar um estudo crítico e apreciativo, como ocorre na literatura. A educação física podia prover somente de forma parcial uma base para o estudo crítico e apreciativo. Isso era assim porque o único modo de satisfazer essa exigência era através daqueles aspectos da área os quais lidavam com a expressão, como a dança. Acho que não ficou. Para a autora, contudo, a educação física poderia vir a preencher essas condições. O primeiro passo seria reconhecer que o termo educação física não era apropriado para uma disciplina acadêmica. Tal denominação dava a impressão de que ela lidava somente com a educação do físico. A autora reconhece que as tentativas de caracterizar a área como a educação pelo movimento tinham aumentado sua respeitabilidade. Entretanto, considera que a expressão educação física permanecia sem significado, uma vez que a educação é sempre através dos sentidos. Além disso, a autora aponta para o fato que a palavra educação implicava estudos relacionados às demandas profissionais da escola, e não uma área do conhecimento que sustentava por si mesma. Na visão da autora, era a noção de movimento humano que provia a base fundamental para o desenvolvimento de uma disciplina acadêmica. Para ela havia uma longa tradição de pensar esse fenômeno como algo mais do que apenas físico. Isso permitia uma abordagem mais integrativa e colocava em evidência os processos cujas raízes estavam ligadas à dimensão psíquica dos seres humanos. Segundo a autora, a educação física já fazia algum trabalho nesse campo. Porém, as preocupações centravam-se no propósito para o qual o movimento é usado, em lugar dos princípios que estão por trás de todo o movimento. Se os educadores físicos caminhassem nessa direção, logo perceberiam que se encontravam disponível uma enorme variedade de conhecimentos sobre o movimento humano e que estava aberta uma ampla possibilidade de pesquisas. Então, a educação física, ser reconhecida como parte integrante das universidades, devia apresentar-se como área preocupada com o estudo no movimento humano.
Segundo Evans, o movimento humano deveria ser tomado como objeto de estudo da área. A razão principal para tal mudança era que a expressão educação física sugeria uma orientação para a escola e conduzia a uma interpretação restrita da área. Segundo o autor, o termo movimento humano demarca um domínio bem mais abrangente para um campo de estudo. Em 1969, outra contribuição à temática em questão foi apresentada por Carlos Lee. O autor chama atenção para o significado técnico contido na expressão educação física. Segundo ele, havia 3 usos discerníveis dessa expressão no discurso educacional. Ela se refere a uma ampla variedade de atividades ensinadas na escola, b. a cursos para preparar professores e c. a um campo de estudos. Para o autor, a solução do problema da caracterização da educação física, no primeiro sentido, era de grande importância, uma vez que essa questão estava associada ao conhecimento e às competências necessárias para a preparação de professores e a organização de cursos em nível superior. Nos anos 70, a publicação oficial da Associação de Educação Física da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte publicou vários artigos sobre o conceito de educação física, a demarcação do âmbito da área e sua justificação como um campo acadêmico de estudos. Best, no entanto, que o termo educação física seja usado exclusivamente para as atividades relacionadas ao ensino escolar. O primeiro trabalho sobre o assunto apareceu em 1971. Os autores procuraram demonstrar, nos moldes propostos por Wister, que o movimento humano pode ser caracterizado como um campo de conhecimento. O passo definitivo na direção do estabelecimento de um campo de estudos do movimento humano aconteceu em 1975. Naquele ano, teve início na Inglaterra a publicação de um periódico científico de um caráter internacional, dedicado exclusivamente ao estudo do movimento humano. O jornal foi lançado com a finalidade de investigar o assunto a partir de uma perspectiva multidisciplinar. É importante destacar que a revista apresentou como subtítulo os seguintes dizeres: uma publicação internacional dedicada ao desenvolvimento do movimento humano como um campo de estudo. O autor afirma que o movimento humano é entre todos os conceitos relacionados à educação física, o que provavelmente gerou mais discussão. Segundo o autor, esse conceito assume vários significados e, por isso, muito trabalho necessita ser feito para justificá-lo como uma alternativa para o termo educação física.